Aqueles que são um pouco mais antigos no canal sabem que nós escrevemos um livro, o E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro. Esse livro que fica exposto aqui atrás. Essa aqui é a versão da Amazon Books. Ela é um pouco mais compacta do que a versão do Clube dos Autores, que é aqui atrás. Mas os conteúdos eles são os mesmos. Se você quiser comprar, o link está aqui na descrição. Mas no livro eu achei importante e muito pertinente destacar um capítulo inteiro para falar do apoio da mídia a Bolsonaro, porque ele tem muito apoio. E sem vermos a mídia, nós não conseguimos entender o presidente, nós não conseguimos entender o fenômeno Bolsonaro e principalmente o bolsonarismo. Porque Bolsonaro sempre se privilegiou do apoio que a mídia deu a ele, ou de suas aparições na mídia. Porque o presidente ele é um showman, e ele adora os holofotes e ele sabe muito bem como tirar proveito dessa exposição. E ele teve essa noção lá atrás, nos anos 80, quando duas aparições na mídia, ou na revista Veja, deram a ele a condição de ser eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro. E depois, várias declarações polêmicas, como matar 30 mil, matar o Fernando Henrique Cardoso, projetaram ele publicamente. Ele sempre soube que as polêmicas rendiam para ele. Tanto que em uma participação no programa do Jô Soares, o Jô Soares questiona, pô, mas você falou que ia matar o Fernando Henrique, você falou sobre fuzilar 30 mil. Ele falou assim, Jô, mas se eu não tivesse falado isso, hoje eu não estaria aqui. Então ele sabe como surfar essa boa onda. Tanto que, em 2008, ele teve a sua grande coroação com o programa CQC. Por mais que o Marcelo Taz queira falar que o CQC não elegeu o Bolsonaro, o CQC tem uma parcela de contribuição muito grande na eleição do presidente. Bolsonaro aparecia quase semanalmente no CQC, no Super Pop, no programa Pânico, porque ele dava audiência. E em troca da audiência, esses programas davam palanque a Bolsonaro. Então ele surfou muito bem. Tanto que de 2006 para 2010, o CQC surgiu em 2008. Ele teve um salto de mais de 20 mil votos na sua eleição para deputado federal, saindo de 99 mil votos para 120 mil votos. E em 2014 ele foi para quase 500 mil votos. Mas não foi só uma questão de publicidade, de aparecer na mídia, que fez com que Bolsonaro se beneficiasse. Não foi só isso. A própria mídia, programas de televisão e programas de rádio, criaram um ambiente favorável para que Bolsonaro pudesse pegar valores de direita que foram estabelecidos pela mídia para criar os seus valores bolsonaristas, que acabaram persuadindo a classe média brasileira, o cidadão médio brasileiro. Bolsonaro pegou os valores que foram criados, podemos dizer assim, pela mídia direitista brasileira e desenvolveu os valores bolsonaristas que no livro eu falo que são 3: Deus, Pátria e Família. Valores muito atraentes para o bolsonarista. E eu não vou dar muitos detalhes sobre isso, vou deixar 2 links aqui na descrição com as videoaulas que eu fiz sobre os capítulos do livro. E aí você vai entender um pouco melhor o que eu estou dizendo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas as rádios e alguns canais de televisão, alguns programas de televisão mais especificamente, tiveram um papel importantíssimo para a eleição do Bolsonaro, criando esses valores da direita. E uma dessas rádios foi justamente a Jovem Pan. A Jovem Pan, com o Marco Antônio Villa, conseguiu destruir a credibilidade e a reputação do Haddad na cidade de São Paulo. O Villa todo dia falava que o Haddad era preguiçoso, que o Haddad era o Jaiminho, que o Haddad não trabalhava. E a direita quer alguém que trabalhe, a direita quer um trabalhador. O Reinaldo Azevedo, também na época da Jovem Pan, falou que aquele movimento da Alemanha que tinha como líder o tio Adolfo, vocês sabem quem é o tio Adolfo, era de esquerda e não de direita. E depois, várias e várias personalidades da rádio, com um ar muito intelectual, possuidores supostamente do saber, como no caso Rodrigo Constantino, Augusto Nunes, começaram a dar um verniz de intelectual para essas análises completamente superficiais que acabaram beneficiando o Bolsonaro. E a televisão também beneficiou o Bolsonaro. Ratinho, Siqueira Júnior e Datena foram 3 apresentadores de programas muito populares, principalmente com as classes C e D, que ajudaram a criar todo o ambiente propício para a eleição de Bolsonaro. Programas muito revoltosos, programas indignados, que tudo está ruim, tudo está podre, ajudaram a eleger Bolsonaro, criar esse sentimento que Bolsonaro tem que destruir tudo que está aí. E agora, nesse momento, Bolsonaro continua fazendo uso da mídia.
E mais do que nunca ele precisa da mídia, porque se o Renda Brasil não for aprovado, ou o Renda Cidadã não for aprovado, como que ele vai conseguir ser reeleito em 2022? Então ele vai precisar contar com o apoio da mídia. E eu acredito que vocês conheçam o Felipe Moura Brasil, que é um comentarista político, foi da Jovem Pan, está citado no livro como sendo um desses comentaristas políticos que beneficiaram Bolsonaro. Depois ele saiu da Jovem Pan, hoje só está no Antagonista. Mas o Felipe Moura Brasil falou algo interessante numa análise que ele fez recentemente sobre Bolsonaro. Veja o vídeo do Felipe Moura Brasil. E, no entanto, isso que é pauta aqui de abertura do programa é omitido, como vocês sabem, nas emissoras oficiais ou relativizado, né, pela claque, que passou a passar pano para esse esquema de poder, né, com o qual, evidentemente, cada um está lá faturando o seu din-din. Então, se for de direita, como eu comentei no Twitter, o peculato, a lavagem de dinheiro, o funcionário fantasma, o toma lá da cá, a contabilidade criativa, a gente vai falar disso hoje com o Diogo Mainardi, o populismo, o ataque à Lava Jato, a EBC, que é a estatal de comunicação, o Bolsa Pano, essa compra de apoio de emissoras de rádio e TV com verbas de publicidade, o estelionato eleitoral, aí tá tudo ok. Tá tudo ok para a claque. É melhor falar das outras pessoas, inclusive criticando aqueles que estão aliados com a família Bolsonaro, nessa que eu chamo de sabotagem do combate à corrupção por meio de medidas que dificultam o trabalho dos juízes, dos investigadores. E a gente veio apontando isso ao longo de 2019. Viram? Nesse vídeo, o Felipe fala em uma espécie de Bolsa Pano. Ele já utilizou essa expressão anteriormente, que é basicamente uma compra de apoio do presidente por algumas emissoras de rádio e de televisão para que elas falem bem do presidente. Eu trago números aqui no livro também sobre a publicidade na reforma da Previdência. Publicidade via SECOM, né, que beneficiou muitas televisões que não tinham tanta audiência como no caso da Globo. O Globo foi extremamente prejudicado. E nós sabemos que algumas televisões até mesmo pediram apoio a Bolsonaro. Falaram assim, olha, patrocina os nossos programas que nós falamos bem de você. No caso, a TV Pai Eterno, do padre Wellington Dias. Mesmo a TV Pai Eterno teve problema com aquele padre Reginaldo. Mas isso é outra história. O que acontece, pessoal, é que o presidente ele depende desse apoio. E não há nada de errado em fazer as verbas de publicidade nas emissoras de rádio ou televisão. O problema é que falta uma transparência nisso tudo. Falta muita transparência. E é interessante que sempre houve como eu posso dizer, uma suspeita que o Bolsonaro comprasse alguns programas de televisão. Principalmente a Jovem Pan. Há uma suspeita. Suspeita. Não podemos cravar absolutamente nada. Mas, quando o Felipe Moura Brasil fala isso, e ele já havia falado anteriormente, é muito salutar. Que de fato haja sim essa inclinação, ou haja sim de fato essa bolsa pano que Bolsonaro usa para, não vou dizer subornar, mas para comprar o apoio de algumas emissoras de televisão, emissoras de rádio. Isso é interessante. E é interessante porque não há a devida transparência necessária por esse assunto, para ver as contas da SECOM, como isso está acontecendo. Como eu falei, há suspeitas. E se Bolsonaro ele tem esse apoio da mídia agora consolidado, porque ele compra para as pessoas falarem bem dele, ele se torna alguém de fato muito poderoso eleitoralmente. Se há de fato essa bolsa pano que o Felipe Moura Brasil fala, e há indícios que sim, o Bolsonaro ele tem uma estrutura de ataque para obter popularidade muito grande com a televisão e com a rádio. A televisão com o Siqueira Júnior e com o Ratinho conseguem ter uma penetração forte nas camadas C e D. O Datena está um pouco fora disso porque tem criticado o governo sistematicamente. Mas o Siqueira Júnior é um grande expoente do bolsonarismo. Um grande expoente. Defende as pautas do governo. Defendeu lá a quebra do isolamento social. É um defensor do bolsonarismo. É um bolsonarista na televisão. Ele fala tudo aquilo que o bolsonarista quer ouvir. Ele fala tudo aquilo que o Bolsonaro quer ouvir. Então ele consegue se conectar de modo muito profundo com as classes C e D. Classes essas que sustentam o apoio ao presidente, principalmente em São Paulo.
Quando você começa a ver as intenções de voto de Bolsonaro, quando você começa a ver as intenções de voto dos bolsonaristas em São Paulo, tudo isso começa a ficar mais claro. Porque hoje em São Paulo, nós temos 2 candidatos de direita liderando as eleições. Bruno Covas e Celso Russomano. É muito estranho isso, né? Mas por que Bruno Covas e Celso Russomano lideram na cidade de São Paulo? Bruno Covas, o representante da elite. Celso Russomano, o representante da periferia. Porque os bolsonaristas hoje em São Paulo que apoiam o presidente, ou aquelas pessoas que apoiam o presidente, elas vêm de camadas economicamente mais baixas. Então, o apoio que Bolsonaro supostamente compra dessas televisões ajuda a cevar essa parcela do eleitorado. Porque Siqueira Júnior e Ratinho, que seriam esses alvos supostos de Bolsonaro, conversam diretamente com essa parcela da população. E qual é a função da Jovem Pan? Qual seria a função, por exemplo, de um Caio Coppola? Passar um verniz intelectual. Passar uma análise intelectual com termos intelectuais, como, por exemplo, esquerdopatas. Nossa, que termo bonito. E principalmente a rádio, ela consegue direcionar a discussão. É como se fosse uma educação que eles fazem, um ensinamento dos intelectuais do Bolsonaro para educar os bolsonaristas em eventuais discussões. É uma doutrinação que de fato acaba ocorrendo. Com esse apoio direto, Bolsonaro ele tem uma musculatura muito forte, como eu falei anteriormente. Isso dificulta ainda mais o trabalho da oposição. Isso faz com que e força a oposição ter que ter uma atuação muito mais presente nas regiões periféricas, nas periferias. Porque é justamente com esse eleitorado que Bolsonaro está cada vez mais presente. E esse é mais um elemento que nós precisamos entender, nós precisamos considerar para entender o apoio que o Bolsonaro recebe hoje, principalmente da população mais carente, da população mais pobre. Porque Bolsonaro compra, supostamente, segundo o Felipe Moura Brasil, o apoio de jornalistas, de apresentadores que conversam diretamente com esse público. E amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre a possibilidade de programas como o da Atena, o Brasil Urgente, do Siqueira Júnior acabarem. Porque há uma discussão iniciada que esses programas eles mudem o horário. E é claro que isso pode, obviamente, afetar Bolsonaro, porque eles são porta-vozes do bolsonarismo. Eles são porta-vozes desse sentimento de indignação que há nos bolsonaristas. Porque o sentimento de frustração, ele acaba sendo transformado no ressentimento, nessa raiva que é alimentada, que é abastecida justamente por esses programas de televisão. Então esse é um assunto que nós precisamos sempre discutir, eventualmente, quando há a possibilidade. E esse gancho do Felipe Moura Brasil foi um gancho que ajudou a trazer essa discussão novamente à tona. Se você gostou, curta em gostei, clique no gostei, curta o vídeo, que é a mesma coisa que clicar no gostei, se inscreva no canal e me siga lá no Twitter, @profileooficial.